Olá, eu sou a Marília Nobre, aluna do terceiro ano de Pedagogia na Univesp, e estou aqui para falar um pouquinho a respeito da disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de História. Então vamos iniciar aí com a primeira semana, o saber histórico e suas relações com o conhecimento escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou iniciar falando sobre a videoaula História e Temporalidade, que está em Revisitando Conhecimentos. Será que é possível definir história? Qual a relação entre o tempo e a história? Quais são os objetos de estudo de um historiador? A história é você repensar o passado. É buscar o passado para poder entender o presente, principalmente com o uso de documentos, de fontes, o que as pessoas disseram no passado, e reinterpretar à luz dos olhos do presente. O historiador ele trabalha a partir de fragmentos do passado. Então, mas ele nunca tem a totalidade do passado nas suas mãos. A história como narrativa do passado existe desde a civilização grega. Heródoto, também conhecido como o pai da história, foi somente a partir dos seus relatos que nós podemos ter informações precisas sobre a antiguidade. Então, a figura do Heródoto ela marca a separação entre o mito e a narrativa histórica, mas não tem documentação de longa duração. É uma narrativa histórica obtida através do confronto de informações. O mito é uma forma que as sociedades criaram para explicar a sua origem, o seu desenvolvimento, determinados comportamentos. E os mitos eles se vinculam a divindades, a atos mágicos, misteriosos, a fenômenos inexplicáveis. E a história ela trabalha com fenômenos verificáveis, comprováveis. Histórias de nações, histórias políticas, e elas vão se estruturando formalmente a partir do século XIX e tem um largo predomínio aí tanto no campo científico como no campo do conhecimento. Os primeiros questionadores são os historiadores alemães e esse movimento vai se expandindo. A grande escola historiográfica é praticamente no final do século XX. É a escola francesa, centrada numa revista chamada Análise. A Escola dos Análises foi um movimento historiográfico fundado em 1929. Foram sendo ampliados os espaços temporais, ampliadas as percepções de que história não é apenas uma narrativa de indivíduos notáveis e destacáveis. Quer dizer então que a Escola dos Análises mudou o jeito de fazer história? Sim. Foi uma revolução da nossa concepção de história. Dos análises para cá, tudo mudou e continua mudando. A história é muito efervescente, surgem trabalhos inovadores, análises novas, novas abordagens. A história não é estática, ela está sempre em constante transformação. O que é determinante para um fato que ela entre ou que não entre para a história? O que fica ou não fica para a história é extremamente mutável. Depende da resistência do material, da memória social, da reminiscência do fato, que é a imagem lembrada do passado, que é o que se conserva na memória. Os acontecimentos na história eles são múltiplos. Se trabalharmos, por exemplo, com uma família, qualquer evento do cotidiano dessa família já é um fato, já é um objeto de atenção. Não é um grande evento político, uma revolução. Quem trabalha com o cotidiano estuda pequenos acontecimentos. Hoje em dia, o campo de estudos da história da escravidão é extremamente relevante. Por que será? Não era relevante na primeira metade do século XX. O campo dos estudos sobre família, mulheres e crianças é um campo que surge na segunda metade do século XX e se torna extremamente importante, porque as mulheres se tornam parte integrante do mercado de trabalho, porque as relações familiares se alteram quando as famílias deixam de ser extensas e se tornam famílias nucleares. O que é uma família nuclear? É uma família composta por pai, mãe e filhos. As famílias extensas são as famílias em que moravam avós, tios, primos, pais, filhos, todos juntos. Então, na segunda metade do século XX, isso passa a ter essa mudança. As famílias se tornam mais nucleares e menos extensas. Nos relatos de época do século XIX, a historiografia mais clássica no início do século XX, o Gilberto Freire, um renomado escritor,
ressaltava muito que não havia família escrava. E aí começaram-se novos estudos, e foi descoberto que havia sim vida familiar numa senzala. Havia vida conjugal, haviam relações sociais dentro da senzala, haviam relações de poder, existia uma teia muito grande de relações com ou sem o consentimento, sem o conhecimento do senhor. Os escravos eram esquecidos pela historiografia, que só tratavam dos heróis do século XIX. Eles eram os personagens da história principal, eles eram os objetos de estudo da historiografia. E os escravos, eles não eram dignos de serem retratados, né, enquanto pessoas. Eles eram apenas coadjuvantes nas histórias dos seus senhores. Os coronéis, os senhores, os barões do café e do açúcar, eles sim eram grandes personagens de história. Na década de 70, houve uma mudança na historiografia internacional, que começou a buscar conhecer um pouco mais a sociedade, a população, a cultura como um todo, e não ficar só na elite, né, que eram os grupos que mandavam e desmandavam no Estado, mas a partir para os segmentos mais humildes da sociedade e buscar entender um pouco a sociedade sobre o olhar desses oprimidos, foi que se encontrou aí um trabalho para o historiador. Então, o historiador, ele depende muito do presente em que ele vive. O trabalho dele depende do que ele vive, do que ele acredita. O passado não adquire só um significado quando olhamos para ele e procuramos entender como são as relações sociais, econômicas, políticas. E precisa existir aí, então, uma transformação. A ata das câmaras municipais são documentos importantes para um historiador, pois registram o cotidiano da sociedade no século tanto 16 quanto 17. E mesmo hoje, as atas das câmaras municipais são documentos para se reconstruir a história de qualquer cidade do país em que se queira conhecer melhor, porque é lá que se registram as principais decisões da Câmara que fazem em torno da sociedade. Uma foto para um historiador, por exemplo, é fonte de várias informações, inclusive técnicas. Por que isso? Porque a partir de uma foto, de repente uma foto de uma família, onde o historiador está estudando a família, ele consegue perceber mudanças, ele consegue perceber penteados da época, ele consegue estudar vestimentas daquela época e todo o entorno. Se era uma família nuclear, se era uma família extensa, como era essa relação de autoridade, onde ficavam os mais velhos, onde estavam os mais novos, qual é a relação de idade entre um filho mais velho e o filho mais novo, o número de filhos. Então, uma foto é infinita, são várias informações. É um documento, realmente, e inclusive de informações técnicas. Os documentos para o trabalho do historiador é infinito. A cada documento ou foto, ele pode tirar várias informações e fazer várias análises. A foto para o historiador deixou apenas de ser uma ilustração e a foto passou a ser um documento. Os documentos funcionam como uma ligação entre os diversos tipos de tempos e que formam a história. O tempo é o elemento articulador da história. O tempo linear progressivo, ele valoriza o passado, valorizam determinados momentos desse passado e projetam o seu presente para o futuro. O conhecimento histórico se dá na relação desse presente com o passado, para que se tenha uma projeção para o futuro. Videoaula 1. História, concepções e tendências. É importante conhecer as concepções e como elas interferem no processo de ensino da história. Então é necessário que o professor saiba em qual concepção e como é que ele vai interpretar a história, que tipo de história ele acredita, para que ele possa ensinar os seus alunos. Então, o que é história? É a história do homem, visto como um ser social vivendo em sociedade. É a história das transformações humanas, desde o seu aparecimento na Terra até os dias em que estamos vivendo. A partir do momento em que o ser humano tem sua vida em sociedade e suas práticas e suas experiências, ele começa a vivenciar a sua história. Não podemos falar de história sem contar o homem e as suas experiências e as suas relações sociais, políticas, econômicas, enfim. São essas
relações, essas experiências que alimentam a história. Conhecer o passado do homem é, por princípio, uma definição de história, e aos historiadores cabe recolher, por intermédio de uma variedade de documentos, os fatos mais importantes, ordená-los cronologicamente e narrá-los. A história está sempre relacionada ao tempo passado, a partir do presente. A história é sempre uma narrativa. É uma forma que o ser humano encontra de narrar os acontecimentos. E aí nós temos algumas dimensões da história. A história é acontecimento, que é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivenciamos e que podem ter uma duração curta, de repente como um jogo de futebol, um show, por exemplo. E nós temos também uma duração média e uma duração longa, que são fatos políticos, sociais, econômicos, e fazem parte daquilo que nós concebemos como história e acontecimentos. E aí nós temos a história conhecimento, que é a história vivenciada e a história percebida e compreendida. A história é elevada a estatuto de ciência, seguindo o exemplo do conhecimento da natureza na busca da verdade objetiva e imparcial e neutra sobre o passado. Então foi somente aí no século XIX que a história foi levada a estatuto de ciência. Tá? Ela passou a ser reconhecida como uma ciência. O ensino da história, que é o campo científico, é uma forma de compreender a história. Na verdade, a busca principal nesse período era encontrar o que chamamos de verdade objetiva. Os grupos tentam compreender os acontecimentos a partir do que se considera uma verdade, e num primeiro momento, uma forma imparcial e neutra. O primeiro campo do século XIX, ou o campo científico, como uma forma de compreender esses acontecimentos, é o que chamamos de positivismo. Vamos lá. A história escrita pelos historiadores positivistas é uma sucessão de acontecimentos, baseados em fatos isolados e de grandes feitos. Ou seja, os positivistas vão falar sobre os escravos, sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que tiveram uma participação nesse acontecimento ou nesses grandes feitos? Não. Para os positivistas, o que importa são os grandes acontecimentos, são os grandes feitos. E os grandes acontecimentos eram feitos por quem? Pelos coronéis, pelos barões do café, pelos senhores, ou seja, por quem tinha o poder em suas mãos. O historicismo tem como metodologia o que chamamos de positivismo. Temos dentro do campo da ciência a seleção de alguns acontecimentos com critérios definidos por esses pesquisadores e que eles eram europeus, como acontecimentos que eram considerados importantes. Ou seja, eles eram europeus e eles conheciam e produziam a história de acordo com aquilo que eles acreditavam, de acordo com aquilo que eles vivenciavam. E aí nós temos a concepção dialética da história. Para Marx e Engels, a história é um processo dinâmico, dialético, no qual cada realidade social traz dentro de si o princípio de sua própria contradição, o que gera transformação constante na história. Na concepção da dialética da história, o foco das suas investigações são as relações sociais de produção. Então, quando nós falamos de Marx, a gente já sabe que aí vai envolver o capitalismo, a produção, a relação social. Então, aquela história factual dos positivistas, aquela história de causas e consequências, passa a ser criticada por Marx e Engels a partir de uma ideia de movimento de dialética. Aquela ideia de que fatos importantes, de grandes acontecimentos, a que os positivistas elegeram como história oficial, como acontecimentos referências, elas passam a ser criticadas e substituídos pelas relações sociais de produção. Na visão dos materialistas, os marxistas, toda a história, todos os históricos estão ligados às relações sociais de produção, ou seja, à base econômica da sociedade. Então, para eles, não tem como falar em história sem falar sobre economia, sem falar sobre o que era produzido, sem falar sobre os trabalhadores que produziam essa história. No início do século XX, temos uma mudança concomitante com as ideias marxistas,
uma mudança que parte da França e é conhecida como a escola de análise. A escola de análise, ela tem um foco na história. Então, é o problema como resposta à demanda do tempo presente. Ela critica a história política centrada nas ações individuais e no poder bélico como motor da história. Produções em torno de uma história de mentalidade coletiva, na perspectiva de entender as ações individuais. Então, a partir dos pesquisadores das escolas de análise, o foco da história é a história problema. Eles passam a tentar compreender as situações, problemas existentes no cotidiano como resposta à demanda do tempo presente. Quais os problemas que nós temos hoje e que poderíamos buscar lá no passado uma explicação para esses problemas? Então, eles fazem críticas à história política centrada nas ações individuais e no poder bélico como motor da história. Quais são as ações individuais? Quando exalta apenas um protagonista da história. É como se Pedro Álvares de Cabral tivesse descoberto e tivesse sido apenas a única pessoa mais importante na descoberta do Brasil. Como se só ele fosse o protagonista dessa história. Então eles criticam isso. A ação individual, somente uma pessoa. E quando eles falam no poder bélico, é no poder de guerra, no poder de chegar e criar uma guerra e tirar vidas e matar para poder dominar. Então eles acham que as guerras, que os confrontos, que as revoluções não podem ser o motor dessa história. Então, como não são mais os grandes heróis, os grandes acontecimentos, e sim os problemas que explicariam o que seria o foco para o estudo da história. Então, não são os grandes acontecimentos, a guerra, a revolução, e nem os grandes heróis, os grandes nomes, as grandes datas, que seriam, então, esse objeto de estudo. Então, para eles, o foco seriam os problemas. Vamos resolver quais problemas? Vamos buscar, no passado, resolver os problemas do presente. Os pesquisadores da escola de análise, eles partem para a preocupação em uma construção de uma mentalidade e que essa mentalidade coletiva ela pode contribuir ou influenciar nos acontecimentos presentes, ou seja, buscar resposta no passado para resolver problemas do presente. E aí nós temos a história cultural, propostas centradas na história dos homens comuns, com críticas à história sequencial, factual, causal e progressiva. É uma grande mudança porque o campo da história, enquanto ciência, foca o seu olhar não apenas para os grandes acontecimentos, para os grandes heróis, mas para as pessoas comuns, para a mentalidade, para a forma de vida, para as experiências das pessoas comuns. Temos equivocadamente, na linha do tempo, um marco de referência da história a partir da invenção da escrita. E essa referência, essa parte dessa concepção, vem dos positivistas, porque eles consideravam os grandes feitos. E a partir do século XX, então, a partir dessa dimensão, desse olhar para a cultura, a partir da revolução, da escola dos análises, eles começam a olhar para as pessoas mais comuns e existe essa quebra de valores. E aí começamos a ver que existem sociedades que não têm escrita também, mas que constituem uma história. E que a história dessas comunidades, dessas sociedades que não têm a escrita, é um foco importante para a percepção do campo científico. Os povos sem escrita, eles são esquecidos, eles são anulados pela história da civilização, como é o caso das populações africanas e indígenas, por exemplo. Elas foram incorporadas, então, à historiografia, o que obrigou os historiadores a recorrerem a novos métodos de investigação historiográfica, né? Introduzindo, assim, novas fontes, mas que são muito importantes, são fundamentais em suas pesquisas, como a memória oral, como as lendas, os mitos, os objetos materiais e outras construções. Então é uma grande mudança para esses povos que até então eles não tinham as suas experiências reconhecidas pela história. E eles viviam e construíam a sua história, eles passam a ser estudados, eles passam a serem reconhecidos pela história oficial. Por que estudar história? A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga
que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. A história é o registro da sociedade humana, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade, das revoluções e insurreições de um conjunto de pessoas contra o outro, das diferentes atividades e ocupações dos homens, para ganharem seu sustento ou nas várias ciências e artes. E aí nós temos, dentro da primeira semana, a segunda videoaula, nós falamos sobre a didática da história, que é um campo de estudos que tem por objetivo analisar o processo do aprendizado histórico. A didática da história permite compreender as questões do ensino e aprendizagem da história, considerando o âmbito da cultura escolar e a mediação do professor. Na Alemanha, a didática da história constitui sim uma disciplina que associa o aprendizado da história aos usos e funções da mesma, que estariam ligadas às necessidades de vida prática e formação de identidades. Tal disciplina não tem como somente a história ensinada na escola, isso na Alemanha, mas também os usos da história na imprensa, no cinema, nos museus, nas instituições públicas, na propaganda, no mercado editorial e na política. Nós temos também a consciência histórica, que é entendida como forma de apreensão da historicidade pelos diversos grupos humanos, que interpretam de acordo com suas experiências coletivas e individuais. Como se dá, então, a construção dessa consciência histórica? Ela é realizada pela capacidade de olharmos para questões e problemas do tempo presente e percebemos as relações com o tempo passado, em busca de respostas que nos contemplem ou nos levem à transformação do futuro. Então, a gente precisa conhecer o passado através da história, através de toda a aprendizagem que a gente pode usufruir lá do passado, através de fontes como fotos, relatos, histórias, mitos, lendas, trazer tudo isso para o nosso presente, para a gente tentar resolver problemas hoje no presente com a experiência do que traz do passado, para que a gente leve uma transformação para o nosso futuro. A capacidade de exercitar esse olhar para o passado é um processo que tem como referência conhecimentos históricos produzidos na academia, ou seja, pelos pesquisadores, ou fora dela, destacando os produzidos na vida escolar. A consciência histórica é a capacidade de compreender os acontecimentos e saber articular o presente, o passado e o futuro. Os professores de história podem interferir na consciência histórica presente entre seus alunos. Para tanto, faz necessário perceber e dialogar com a consciência histórica presente entre os alunos, a partir das experiências destes, incentivar outras possibilidades de orientação para a vida a partir daquilo que já foi vivenciado. O professor ele pode aproximar o aluno da história, trazendo para dentro da sala de aula a história vivenciada da cidade, da família, dos avós, dos bisavós, dos antepassados daquela criança. Ele pode trazer para dentro da sala de aula tudo aquilo que já foi vivenciado de repente pela escola, pela pessoa que dá nome à escola, qual é a história da pessoa que dá nome à escola. É não deixar que a ciência da história seja uma coisa distante do aluno. É trazer para dentro da realidade dele, para o presente dele, que a história pode sim colaborar com problemas que ele passa hoje e que tem resposta no passado. Não é a história funcionalista onde vamos direcionar o olhar do aluno para um determinado acontecimento, mas como é que podemos aproveitar as experiências que essas crianças trazem do seu grupo para que ele compreenda esses acontecimentos vividos. A didática da história é uma forma, é um campo de estudo, onde a gente foca o olhar para o ensino da história, para a aprendizagem da história, para o entendimento da história. Ou seja, como vamos compreender os acontecimentos vivenciados? Vai além desse campo da escola, vai além do conhecimento escolar. Como o cinema traduz, por exemplo, os acontecimentos? Essa didática da história,
ela vai ter uma preocupação de entender como é que nós formamos essa concepção daquilo que nós vivenciamos. Se o professor vai trabalhar, por exemplo, a ditadura militar, ele não precisa basear-se apenas no livro didático. Ele pode trazer para dentro da sala de aula uma música, um filme, um documentário daquela época. E de repente procurar no acervo do museu peças que remetem a essa época, ou até então histórias de pessoas que viveram nessa época e que podem relatar aquilo que existia, aquilo que de repente a história oficial não mostra. A professora pode também utilizar recortes de jornais, tudo aquilo que remeta a essa época em que ela está ensinando. Não precisa ficar apenas presa dentro do livro didático. E fazer com que o aluno leve esse tema para dentro da casa dele, para que ele pergunte, para que ele questione para os pais, tios, avós, como foi viver essa época, se ele viveu essa época, se ele ouviu falar dessa época. Porque como é que a escola pode ajudar a criança a compreender esses conhecimentos? Fazendo tudo isso, trazendo para próximo da criança e não deixando com que história seja uma coisa de gente antiga, de um passado muito longe. Para que eu quero saber o que aconteceu há 100 mil anos atrás? Isso não é interessante para mim. É o que o aluno, de repente, pode questionar e pode dizer para a professora. Mas quando ela faz esse tipo de trabalho, de trazer a história para próximo dele, presente na vida dele, no cotidiano dele, isso fica mais fácil de ser estudado. Qual é a proposta da escola e até que ponto essa cultura escolar também interfere nesse conhecimento que o aluno vai ter ou vai passar a ter dos acontecimentos que ele vivencia? A didática da história vai surgir na década de 80, lá na Alemanha. Há toda uma discussão de como é que a escola e outros meios, cinema, livros, materiais didáticos, podem contribuir para que as pessoas passem a compreender aquilo que elas vivem. Como é que o jornal retrata esses acontecimentos? É um objeto da didática da história, é exatamente isso que o jornal vai retratar, o que o cinema vai retratar. É a didática da história que vai estudar isso. Qual o papel dos museus? Também é um objeto da didática da história. Como as pessoas compreendem e de que forma, por exemplo, os grupos explicam a morte, a guerra, o nascimento, as doenças, os conflitos. É o que entendemos como consciência histórica. É a apreensão que se faz desses acontecimentos. Notem que essa apreensão tem a ver com todos os povos. Em todos os povos, em todas as culturas, existe a morte, a guerra, o nascimento, as doenças, os conflitos. Então, precisa-se ter aí uma relação para que isso seja explicado, para que isso seja estudado. Todos os povos, todos os grupos falam sobre isso. Aqueles que escrevem e aqueles que não escrevem, mas que registram e tentam entender a forma de que vivem. Tem pessoas que vão ter aí avós, bisavós, que conseguem relatar, conseguem fazer histórias orais ótimas, contando, passando de geração para geração, relatos muito importantes sobre histórias, sobre nascimentos. E isso, muitas vezes, é tão rico de detalhes, traz todo um tempo, tudo aquilo que foi vivido. E isso pode ser aproveitado dentro da sala de aula. A professora pode utilizar esse recurso, de repente trazendo uma vovozinha para contar para os seus alunos como era naquele tempo. Fazer também uma entrevista com essa avó. Deixar com que os alunos perguntem para ela coisas relacionadas ao tempo em que ela viveu. Mostrando para eles que a história está mais viva do que nunca. A didática da história é o conjunto das operações mentais com os quais os homens interpretam suas experiências. O tempo é muito importante. Como é que nós vivemos no presente, interpretamos o passado e como essa interpretação do passado vai nos orientar para o futuro? É isso que chamamos de consciência histórica. Quando pensamos numa história como um conjunto de fatos de heróis, de datas, a gente está falando de ter uma consciência histórica? Que relação nós temos com o passado e com o futuro? E essa é a proposta da didática da história.
que é um processo e que é construído, porque o indivíduo ele não nasce sabendo, mas ele constrói uma consciência daquilo que já foi vivido, daquilo que já foi vivenciado. Por que estudar história? Porque nós precisamos entender os problemas que a gente tem no presente. Entender esse tempo presente nos remete a buscar algumas explicações no tempo em que já foi. Tanto que nós nos remetemos às pessoas mais velhas, que nasceram primeiro, que viveram primeiro, quando a gente precisa resolver um problema. A gente quer ouvir a popular voz da experiência. Ela só é importante quando isso nos ajuda a pensar as transformações para o futuro. Temos uma junção aí de concepções. Não só aquela concepção que é construída ou que é passada na academia pelos pesquisadores. Quando a gente precisa resolver um problema, a gente busca alguém próximo que já tem mais idade, que de repente já vivenciou, já passou pela experiência, para a gente saber como funciona. E depois de muito tempo é que a gente vai buscar, de repente, um pesquisador, uma teoria, um artigo científico sobre aquilo que eu estou vivendo. Mas aquele olhar do dia a dia, as experiências que nós estabelecemos com os nossos grupos, com as pessoas que nos cercam e também as experiências que nós construímos a partir da vida escolar. Isso sim é o que a gente remete quando a gente tem um problema. Não cabe ao professor de história fazer somente uma transposição, uma tradução daquilo que a academia produz e nem modificar totalmente a concepção daquilo que o aluno tem e que ele vem para a escola. Qual a percepção que o aluno traz sobre determinado acontecimento? O professor precisa ter a capacidade de fazer esse diálogo. Mas para que o professor saiba qual é a concepção que o aluno tem desse determinado acontecimento, ele vai precisar conhecer o aluno. Ele vai precisar saber qual é o saber prévio que o aluno tem a respeito desse conhecimento. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o material de apoio, que é o perigo da história única, que essa primeira semana trouxe para nós. Como somos impressionáveis e vulneráveis a uma história. Cria-se uma história única quando mostra-se um povo como uma coisa, como uma só coisa. A história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos é que eles não são mentira, apenas mentira. Eles são incompletos. Eles fazem com que uma história ela se torne somente uma única história. A consequência da única história é isso. Ela rouba a dignidade de um povo. Ela torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade partilhada. Ela realça que nós somos diferentes em vez daquilo em que somos semelhantes. As histórias podem ser usadas para dar poder e para humanizar. As histórias podem quebrar a dignidade de um povo, mas as histórias podem também reparar essa dignidade quebrada. Quando rejeitamos a história única, quando nos apercebemos de que há uma história única sobre nenhum lugar, reconquistamos uma espécie de paraíso. Então, enquanto professora, nós podemos falar sim, nós temos essa missão de contar os fatos que a história oficial nos traz. De repente, nós vamos falar sobre os senhores, nós vamos falar sobre a escravidão, nós vamos falar sobre a senzala. Mas cabe ao professor, pelo menos, contar para o aluno que não existe uma história única. Existe sim os senhores, os barões, os coronéis. Mas também devemos lembrá-los que existiu sim histórias, relações dentro da senzala. Nós temos obrigação de mostrar que existiu um outro lado da história e que não somente uma história única. E por último, nós vamos falar sobre a didática da história, a consciência histórica e a cultura histórica. A consciência histórica, em linhas gerais, é aquela capacidade humana de dar sentido ao tempo, de representar o tempo e, de certa forma, colocar esse fenômeno que não conseguimos explicar direito dentro dos nossos referenciais, das nossas imagens, das ideias que temos e que conseguimos expressar. O tempo ele pode ser comparado com a força da gravidade. Não está na esfera da governabilidade do ser humano. Você pode até mudar a sua forma de se relacionar com o tempo, usar melhor ou pior o seu tempo, mas com a passagem do tempo, nós não temos a opção de parar.
O conservadorismo é o desconforto com o ritmo da mudança. É a vontade que a gente tem que o tempo passe mais devagar, que pare ou até que retroceda. Mas por quê? Porque o conservadorismo está ligado diretamente à dominância que se tem de uma classe a outra. Quando uma classe domina a outra, existe o conservadorismo. Então, nós só agimos no presente porque nós temos uma representação no passado. Só com o passado também não teremos condições de agir. Tenho também uma proteção, uma projeção, uma perspectiva, um desejo em relação ao futuro. Então, eu uso do passado para aplicar no meu presente, para eu projetar para o meu futuro. A dinâmica entre a representação do passado, a ação do presente e a expectativa de futuro é o que estabelece o movimento, é o que é a consciência histórica. Cultura histórica coincide com o conceito da consciência histórica, a não ser pelo fato da consciência histórica estar acontecendo dentro da nossa cabeça. Didática da história é a área de estudos que tem por objetivo analisar o processo do aprendizado histórico. No Brasil, esse aprendizado é associado ao ensino da disciplina de História, no âmbito da instituição escolar. E na Alemanha, como eu já falei para vocês, a didática da história ela associa o aprendizado da história aos usos e funções das mesmas. Então, é as necessidades da vida prática e a formação de identidade. Então, essa disciplina na Alemanha, ela não tem o objeto somente a história ensinada na escola, mas o uso da história na imprensa, no cinema, nos museus, nas instituições públicas, na propaganda, no mercado editorial e na política. E a consciência histórica, ela pode ser entendida como uma representação social de uma coletividade. O elemento que permite ao homem compreender a dimensão da própria história, sem o qual o homem não poderia compreender quem ele é ou quem ele foi. E aí nós temos a cultura histórica. A cultura histórica não se trata apenas da historiografia e da literatura histórica formal, mas também as diferentes narrativas sobre a história nas sociedades, que são aí os filmes, os documentários, as séries, na cultura oral, na arte, nos discursos políticos, entre outros tantos. São eles que formam, então, a nossa cultura histórica. Historiografia é uma palavra polissêmica, determinada palavra ou expressão de adquirir um novo sentido. Então, ela designa não apenas o registro escrito da história, a memória estabelecida pela própria humanidade através da escrita do seu próprio passado, mas também a ciência da história. E com isso nós encerramos aí a primeira semana da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino de História.